Então, me chamo João Leonardo, eu sou um novo integrante do PET e eu vou começar essa apresentação aqui desse Sem Grade. Então, o que é o PET? Nós somos estudantes da UFBA, do curso de Filosofia, e participamos desse programa de extensão e tutoria, né, visando aqui o desenvolvimento da gente enquanto estudantes, né, futuros profissionais de filosofia, futuros filósofos, e realizamos diversas atividades, e uma dessas é o seminário de graduação que está acontecendo esses dias nessa semana. O ilustre professor Pedro Augusto vai começar, meu gato por aqui, vai começar logo em seguida, mas antes eu vou apresentar o Leite dele. Professor Pedro Augusto Francisquini, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, possui bacharelado em licenciatura em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, em 2010 e 2012, e mestrado pelo mesmo departamento em 2013. Concluiu o doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo em 2019, fez estágios de pós-doutoramento na Universidade Federal Fluminense, como um bolsista Procrade na CAPES, 2019, e na Universidade de São Paulo, 2019 e 2020. Pesquisa temas da filosofia da arte, estética, mitologia, romantismo e idealismo alemão, incluindo a investigação de obras literárias, além de traduzir autores alemães do período. E agora eu passo a vez para o senhor, professor. Muito obrigado por comparecer hoje. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. começar agradecendo o convite do PET, especialmente aí, então na pessoa do João Leonardo, né? Nem precisava o ilustre, tá, João? Isso aí não... muito gentil, mas fiquei feliz com o convite, feito, né, acho que mais pela Emily, pela Kelly, que falaram comigo, e mesmo um pouquinho em cima da hora, né, o que me obrigou a uma fala um pouco, talvez, mais improvisada, né, e talvez, em alguns momentos, vocês me perdoem se eu sair um pouco, né, talvez do que se espera para um evento né, de seminários de pesquisa em graduação, né, afinal, estamos aqui abrindo, né, uma semana de seminário de pesquisa, e nada mais natural do que falar dessa dimensão, acho, né, que é crucial na atuação da filosofia, né, que é a pesquisa, a produção acadêmica. Sem escapar propriamente o tema, eu queria tomá-lo como né, mais do que um objeto imediato, então, quer dizer, vou apresentar talvez o que eu produzo, o que eu estudo, né, eu queria tomar a própria pesquisa, né, em estética como também um problema filosófico, né, e abordá-lo especificamente, né, a partir de alguns temas que eu estudo, né? Então, quer dizer, falar então um pouco da pesquisa filosófica em estética, né? E assim discorrer um pouco sobre a constituição desse campo, que até me dizem aí Kelly, me dizem Emily, que nem sempre isso foi muito falado, né? Porque eu acho que os professores, né, atualmente que fazem isso costumam mais dar aula sobre estética, vocês costumam pegar aula mais lá para o fim, né, da formação de vocês, então às vezes demora muito tempo para vocês entrarem de fato em contato, então fico feliz que talvez seja uma chance, né, de falar um pouco sobre algumas questões, né? E porque, como eu ia dizendo, né, óbvio que esse campo ele não é unívoco, né, seja quanto aos objetos, seja quanto às abordagens, né? Provavelmente se tivesse aqui um outro professor do departamento, né, de estética, o professor Rafael, professora Silvia, eles falariam de objetos completamente distintos, né? Porque esses objetos da estética, de alguma maneira, eles se modificam, né? se alternam aí no desenrolar da história do pensamento, né, ocidental. Eu queria dedicar a minha fala, na verdade, a um momento bem preciso dessa história, né, que é mais ou menos ali o fim do século XVIII, e principalmente um autor que eu venho trabalhando já há algum tempo, né, que é o Friedrich Schiller, né,
sei se todos vocês têm contato, posso até escrever aqui para ficar um pouco mais acessível. Às vezes a gente supõe que o nome é compreensível, mas nem sempre é pelos meios aqui, né? Na falta de uma lousa, então, eu escrevo aqui. Porque me parece que as formulações dele oferecem um bom ensejo para a gente tentar pensar alguns aspectos, ou até mais, né, deslocamentos da compreensão que a filosofia desenvolveu sobre o que caracterizaria propriamente a estética ou o âmbito estético, né? E desse modo, né, mesmo que falando a princípio de um autor, vocês vão ver que a gente vai falar de muitas coisas, né, muitas ressonâncias e até aí alguns campos, né, da própria pesquisa em estética, né? E por que o século XVIII? Como talvez vocês saibam, é o momento na história da filosofia que justamente caracteriza o surgimento, né, a consolidação da estética de fato como disciplina propriamente filosófica, né? Porque às vezes a gente esquece, a estética é uma disciplina que com esse nome, né, não existia antes, né? Diferente da ética, por exemplo, né, diferente da teoria do conhecimento, né? A estética com esse nome surge no século XVIII. E isso significava, por um lado, né, a independência, né, do estético em relação a esses campos já muito consolidados na filosofia, né, pensei na teoria do conhecimento, na ética, como eu falei. Por outro, marcava também uma nova atitude em relação à arte, né, um novo reconhecimento, né, da arte que se afastava de considerações que até então tinham sido muito dominantes, né, nas poéticas, nas retóricas, né, quer dizer, onde você pensava a arte, sobretudo a partir de hierarquias, regras, né, de um certo fazer. E agora, na verdade, você começa a pensar o fenômeno artístico numa certa região autônoma, né? Se a gente quiser fazer esse jogo de um certo fazer, ela passa a ser também um certo modo de ser, né, próprio do sensível. Né? Quer dizer que aí tem formas, tem critérios próprios. Né? E que se torna também, para a filosofia, um lugar privilegiado, né, da própria experiência humana, quanto ao seu próprio lugar no mundo, né, quanto até às suas mais elevadas aí aspirações. O Schiller, como eu gostaria de apresentar para vocês, lógico que muito esquematicamente, tá, gente? Porque isso demandaria, obviamente, um curso todo, então a ideia aqui é uma apresentação mais esquemática. Ele ofereceu uma articulação muito fecunda dessas novas maneiras de se pensar a arte do ponto de vista da filosofia, e que foram decisivas aí, de grande repercussão para os rumos até do que a gente entende estética, né? E isso já no desenvolvimento imediatamente posterior, né, do pensamento alemão moderno. O que eu queria ressaltar aí é que, né, isso que me parece instigante, né, é que a ideia de estética, né, que resulta desse movimento, ela não se revela um simples, vamos dizer assim, então agora a razão filosófica vai se debruçar sobre a arte, né, como se fosse um campo aí acabado, fixo, né, uma zona, um objeto já acabado. Mas, né, de um modo ainda mais fundamental, que esse encontro, de alguma maneira, se torna um ensejo, né, se torna um impulso para um novo modelo também de razão, de filosofia, né, uma racionalidade, se a gente quiser, também estética, né, uma filosofia estética, que vai ser muito crítica a uma série de aspectos tradicionais da filosofia, né, e até de aspectos da própria modernidade. Não é à toa que vão aparecer aqui críticas, por exemplo, à experiência da fragmentação, a experiência da alienação, que a gente localiza muito, né, também no projeto moderno, no projeto da modernidade. Né? Assim, a estética com Schiller, ela se torna também, vamos dizer, um local privilegiado de uma crítica da própria modernidade. Né? Então, quer dizer, constitui um espaço para a gente repensar o próprio projeto moderno, as próprias potencialidades humanas, né? E um movimento cujas consequências, né, se a gente puder terminar por aí, eu acho que acabam ressoando até a nossa época, né, mostrando também uma certa atualidade dessas questões. Por que eu começo falando, inclusive, de atualidade? Né? Porque não é de hoje que a estética pareceria, vamos dizer assim, relegada a um lugar marginal frente a preocupações filosóficas mais urgentes, vamos dizer assim. Né?
muito se falava, às vezes, quando eu estava fazendo, né, que a estética seria a perfumaria da filosofia, né? Tem essa brincadeira. Vamos dizer, então, os detratores mais, né, mais sarcásticos, né? Mas, né, quer dizer, o autor aqui do qual eu estou falando também, né, iniciava as próprias reflexões dele um pouco com essa inquietação, né? Então, o Schiller, ali nas Cartas sobre a Educação Estética, né, que é essa obra central, né, da contribuição dele na história do pensamento, né, elas são publicadas em 1795, ele começava uma das cartas com uma inquietação parecida, né? E ele diz assim, eu cito, mas aqui não há tal... na carta já que eu queria citar depois. Não haveria uso melhor para a liberdade que me concedeis do que chamar a vossa atenção para o palco das belas artes? Não será extemporânea a busca de um código de leis para o mundo estético, quando o moral tem interesse tão mais próximo? Quando o espírito de investigação filosófico é solicitado urgentemente pelas questões do tempo, a ocupar-se da maior de todas as obras de arte, a construção de uma verdadeira liberdade política. De fato, né, vocês vejam que já nesse início, né, da inquietação, né, essa preocupação com uma certa condição parece um pouco extemporânea, né, da estética, já se coloca. Né? Mais do que extemporânea, né? Se a gente quiser, a estética parece ter uma condição até mesmo excêntrica, né? Como que se coloca um pouco fora do centro, fora do que parece mais urgente, principal. Né? Isso não é novo. Né? Aliás, se a gente fosse fazer uma arqueologia muito esquemática, mais longínqua, né? Essa condição excêntrica pode até ser colocada lá desde a expulsão do poeta, né, na República do Platão. Lógico, expulsão de um certo poeta, de um certo tipo né, de poesia, né? Não é uma coisa também que não deixa de ter sua polissemia e suas consequências, mas que já parecia colocar de início, né, essa, como até o Platão colocava, né, essa antiga divergência entre poesia e filosofia já na raiz da filosofia. Mas é justamente essa condição extemporânea, excêntrica, né, que arte e poesia, né, abordadas aí, do ponto de vista da filosofia, vão continuar atormentando por muito tempo o pensamento né, filosófico sobre as artes. Né? E é também nessa trama que a própria estética vai se constituir como disciplina filosófica, quase 2 milênios depois dessa expulsão, lá no século XVIII. Mas, voltando ao Schiller. Né? Quando o Schiller escreve, né, sobre essa suposta urgência com que a filosofia era solicitada pelas questões do tempo dele, né, do campo da moral e da política, é óbvio que ele está pensando aqui em dois movimentos que ele via intimamente relacionados. Né? Por um lado, o Kant, né, e a revolução copernicana da filosofia, né, quer dizer, que completava esse próprio movimento de colocar o sujeito, né, no centro, né, alicerçado nessa prerrogativa da razão, de dar forma ao mundo, né, e que tinha como consequência esse próprio primado prático, moral da razão. Né? Então, quer dizer, isso de fato fazia coroar todo um movimento ali do esclarecimento, do iluminismo. Né? Mas ele também está, obviamente, né, pensando nessa outra revolução que estava acontecendo, né, que acabara de acontecer, né, que era também a Revolução Francesa, que aparecia como a própria concretização efetiva, né, dos sentidos mais libertários e emancipatórios desse programa. Quer dizer, a própria ideia, então, olha, agora a razão passa direto para a história. Quer dizer, agora a razão atua, de fato, no mundo. É frente a esse cenário que a gente tem que tomar essa consideração do Schiller. Por quê? Isso vai continuar a atormentar. Tem um outro autor importante também na história da estética, isso já contemporâneo, né, o Blanchot, ele tem uma frase famosa, né? Aquele que reconhece que a sua tarefa essencial é a ação na história, ele não vai preferir a ação artística, porque a arte parece agir mal e parece agir pouco. Não era, no entanto, como um simples escape, né, que o Schiller está propondo esse recurso às artes. Pelo contrário, né, o Schiller está insistindo que
todos esses movimentos são fundamentais na época dele, né? E não é à toa que ele insiste nos estudos do Kant, né? E ele não esconde o próprio entusiasmo com esses movimentos revolucionários iniciais, né? Aliás, é sobretudo, né, quer dizer, como eu falei, o Schiller era antes de tudo um poeta, né? Ele já era um poeta renomado, tinha uma produção poética reconhecida. Né? Quando ele passa para o estudo da filosofia, é sobretudo para estudar o próprio Kant que ele começa a se dedicar à filosofia. E se a gente lê as cartas sobre educação estética, ele não mente a própria origem kantiana dos princípios da investigação dele, né? Pelo contrário, reconhecendo, né, a importância dessa revolução, né, como um evento praticamente incontornável, né, cujas reverberações são, né, teóricas, morais e também estéticas, né, ele via a própria ideia de tentar iniciar uma construção também a partir, né, dessas prerrogativas deixadas pelo Kant. Só que o Schiller, ele tampouco era insensível, né, a um certo saldo um pouco ambivalente do empreendimento kantiano. Se o Kant ele abre, inegavelmente, uma nova via, né, segura para a filosofia, né, se falava muito disso, né, abriu-se agora uma nova via segura para a filosofia, ao se estabelecer nessa razão livre e autônoma, né, um fundamento sólido para uma nova teoria do conhecimento, para uma nova teoria moral, essa conquista também parecia se dar às custas de uma certa acentuação das cisões, né, das dualidades, sujeito, objeto, razão, sensibilidade, liberdade, natureza, né? Quer dizer, há aqui uma série de dualidades que a gente pode ver também sendo, de alguma maneira, reconfirmadas por esse movimento. E muito da filosofia pós-kantiana, né, que aparece imediatamente depois, acaba se delineando muito a partir desse saldo um pouco, vamos dizer assim, ambivalente. Ou seja, sem negar os resultados, né, as contribuições do criticismo, a ideia é buscar uma nova articulação que fosse capaz, né, de superar essas cisões num novo solo de unidade. Aqui, gente, é legal pensar como Schiller, né, quer dizer, olha, um poeta, né, antes de tudo, é um dos principais autores que, imediatamente após o Kant, traça um primeiro esboço desse programa para a filosofia. Quer dizer, o fato de que justamente a estética passa a ser mobilizada como um campo para pensar esse programa é um aspecto importante, né, que eu acho que vale a pena ressaltar, porque vai ter repercussões decisivas, né, para algumas concepções filosóficas que começam a nascer nesse período, né, o romantismo, mesmo o idealismo. Se a gente pegar, por exemplo, o Hegel, né, nos cursos de estética dele, ele começa justamente dizendo o seguinte, eu cito aqui a partir do começo do curso de estética do Hegel: devemos, pois, admitir que o sentido artístico de um espírito profundo e, ao mesmo tempo, filosófico, antes mesmo que a filosofia, enquanto tal, o reconhecesse, já exigiu e expressou a totalidade e a reconciliação, opondo-se àquela infinitude abstrata do pensamento, àquele dever pelo dever e àquele entendimento desfigurado, o qual concebe a natureza e a efetividade, o sentido e o sentimento, somente como um limite, como algo pura e simplesmente hostil. Devemos a Schiller o grande mérito de ter rompido com a subjetividade e abstração kantianas do pensamento e de ter ousado ultrapassá-las, concebendo a unidade e a reconciliação como verdadeiro e de efetivá-las artisticamente. Lógico, isso já é uma leitura aí do Hegel, do Kant, né? Já vejo o Daniel aí, né? Já fico até, né? Já sei que depois tem depois tem pau aí nessa. Mas, gente, o que é interessante, já, né? Quer dizer, na verdade, o Hegel, num texto sobre estética, mas ele está dizendo que o programa traçado pelo Schiller não se limitava a consequências meramente estéticas, né?
não se limitava a questões, vamos dizer, meramente, inclusive, artísticas, né? Mas que, a partir da demanda feita, né, pelo pensamento dele, colocavam as questões para a própria filosofia, né? No seu modo de proceder, de conceber a razão, a relação com o mundo objetivo, com a natureza, né? Os desígnios mesmo racionais. E nesse ponto, óbvio, né, era no Kant que esses autores foram buscar uma saída, né? Se as duas primeiras críticas pareciam sedimentar essas dualidades, né, é muito na crítica da faculdade de julgar, né, que alguns desses autores foram buscar, né, ali na análise sobre a experiência estética, na reflexão, né, sobre os organismos, né, uma ideia, né, uma outra ideia de unidade, de reconciliação. Na obra do Schiller, que é o que estou aqui falando, né, para vocês, essas dualidades, né, que eu comentei, né, que se lia ali, o Hegel lê isso, né, no Kant, elas aparecem muito nas feições, sobretudo, da filosofia prática, né, ou seja, como foram internalizados, né, no próprio sujeito de ação, né, cindido entre sensibilidade, razão, né, inclinação, imperativo, né, toda essa ideia de um cidadão aí de dois mundos, né, como dizia o Kant, entre o sensível e o suprassensível, né? E a ideia que o Schiller coloca, né, é que o problema é que a moralidade aí, né, autônoma, livre, ela aparece sempre como uma afirmação que só se dá por quê? Por uma irrestrita, né, subordinação da inclinação sensível à legislação racional. O Schiller vai reler essa dualidade, né, em uma teoria, inclusive, dos impulsos opostos, né? Quer dizer, eu tenho um impulso material, sensível, né, que responde à legislação da natureza, né, que quer realidade, quer multiplicidade. Eu tenho também um impulso formal, né, que responde a essa legislação da razão, que quer forma, unidade, identidade, né? Do estrito ponto, né, da moral racional, não importa se a liberdade, então veja, se esse grande projeto da razão se realize pela supressão do sensível, quer dizer, se realize pela soberania irrestrita dessa legislação racional, né? O Schiller, por outro lado, ele reivindica isso, que ele passa a falar de uma consideração antropológica plena, né, que considera o sujeito concreto, né, como sendo solicitado por essas duas legislações. Por isso, né, para ele, e aqui é um ponto interessante que tem a ver com aquela noção de uma certa crítica aos rumos, né, também do projeto moderno, da racionalidade moderna, né, o ser humano ele não está só em contradição consigo mesmo, né, quando a sensibilidade predomina sobre a racionalidade, né, o que se pensaria, então, o selvagem, vamos dizer assim, né, aquele que deixa a sensibilidade dominar. Mas também quando a razão destrói a sensibilidade, quando a razão destrói os sentimentos, né? A incapacidade de lidar com essa exigência ambivalente, né, leva, então, a dois tipos distintos de corrupção, né, no próprio desenvolvimento cultural da humanidade, né? Como eu falei, o caso que impera os sentidos, que impera a natureza irrestrita, esse já era conhecido, né? A ideia de uma certa selvageria. Mas o que ele está dizendo? O império irrestrito de uma razão que se afirma às custas da destruição da sensibilidade, do particular, do natural, né, leva também à barbárie. É lógico que aqui o Schiller não estava perdendo de vista alguns dos desdobramentos, né, como eu disse, daquela outra revolução que acontecia então, né, a Revolução Francesa. Aqui ele estava estabelecendo, na verdade, um certo paralelismo, né, entre algo que ele via tanto na Revolução Kantiana como na Revolução Francesa, né? Se ambos faziam culminar, né, essa mais elevada, né, digna mesmo, demanda por emancipação, liberdade, né, quer dizer, que alimenta todo esse movimento do esclarecimento, havia aí um certo vínculo, né, entre o rigorismo, né, e né, esse rigorismo da moral, da unilateralidade da razão, e algo, né, do terror, né, algo dessa barbaridade que acabaria de acontecer, né, quando a própria lei se torna, né, o plano coletivo se torna um momento de aniquilação da individualidade dos cidadãos, né? Aqui a aniquilação levada mesmo
ao seu extremo. Então, essa ideia, né, de que essa passagem exigida pela razão, pensada também do ponto de vista coletivo, político, ético, né, tinha essa incondicionalidade, né, da razão, que não respeitava o individual, o particular, o sensível. Né. Sem dúvida, um dos passos assim mais interessantes da educação estética, né, esse texto do Schiller, é justamente essa transposição, né, da questão transcendental para uma questão aqui até antropológica, cultural, né, porque vai permitir uma releitura, né, do problema dessas dualidades, né, sujeito, objeto, né, liberdade, natureza, nos termos da própria experiência moderna, de fragmentação, alienação, né, tanto do ponto de vista individual como social. Né. Tal, né, a ideia aqui é que a tal experiência ela se torna, né, signo, né, essa fragmentação, essa alienação, se torna, né, signo de uma degradação, né, que não é só o desvio da razão, mas algo que também tem a ver com a própria concepção de razão, quando tomada de maneira rigorista, unilateral, né, ou mesmo abstrata. Vejam, gente, como eu falei que eu queria falar aqui sobre, né, um autor muito específico, mas a partir disso, tópicos que se abrem, né, vejam que aqui o Schiller está fundando um tópico importante do discurso da própria modernidade sobre si mesmo, né, que, né, é esse discurso de uma certa crítica também da modernidade. Né, quer dizer, o Habermas, um autor que talvez vocês já devam ter ouvido falar, né, famoso texto dele, O Discurso Filosófico da Modernidade, logo no início ele diz, olha, o Schiller está aqui fundando o primeiro escrito, né, programático de uma crítica estética da modernidade. Esse é um tema, gente, que, vejam, surge a partir da estética, mas que tem desdobramentos e reverberações que vão além só desse autor que está ali no fim do século XVIII. Né? Isso chega na filosofia contemporânea, né, na filosofia do século XX, né, em autores mais diversos, né, quer dizer, o Adorno está falando sobre isso também, Benjamin está falando sobre isso também, né, uma coisa muito radical, né, para mostrar como, né, Heidegger está falando disso também, né, quando está perguntando sobre essas questões da fragmentação, alienação, a partir de uma certa noção de progresso racional, instrumental. Né. Então, vejam, isso é um tema já que está aparecendo aqui também. Mas vejam, é a partir desse pano de fundo, né, que o âmbito estético se revela privilegiado para o Schiller. Porque qual a ideia dele? Como eu falei, se aproveitando já desde do Kant, né, desde a estética do Kant. Já que parece haver um outro tipo de jogo entre as faculdades, né, o Schiller lê, como eu falei, em termos de impulsos, isso, né, o estético parece demandar e cultivar, né, um estado intermediário. Né, ele vai falar um terceiro caráter humano, onde essas duas legislações atuam sem uma soberania absoluta, né, mas num certo jogo. Né. O termo do jogo vem do próprio Kant, né, e ele leva aqui isso ao extremo. Né, não é à toa que ele vai chamar, olha, aparece aqui um outro impulso no ser humano, que é o impulso lúdico. Lúdico justamente do jogo, né, do que joga. Né. Schiller denomina o impulso lúdico justamente esse impulso que estaria envolvido em toda a criação e apreciações estéticas, né, justamente despertado no momento em que aqueles dois outros impulsos, né, material e formal, né, sensível e racional, atuam em conjunto, em um jogo livre. Né? Quer dizer, uma ideia de espontaneidade que tem que incluir em si uma certa passividade, né, mas uma passividade também que mostra uma certa atividade, uma certa regra, um certo ordenamento. Se a gente quiser, um fenômeno, né, no qual o sujeito está se deparando com um objeto, né, que aparece ao mesmo tempo engendrado por ele e independente dele, dotado, né, de uma racionalidade, mas uma racionalidade que eu não consigo reduzir ao meu próprio entendimento. Né. Aqui, né, a gente poderia, né, repetir com uma série de formulações, né, quer dizer, essa própria ideia do jogo, né, como algo que tem uma legalidade, tem uma regra, mas eu sigo por prazer, né, quer dizer, não sigo pelo, né, ele não me constrange, ele não me obriga. Né. Há aqui uma série de ideias, né, que
fazem o Schiller pensar justamente no estético, né, justamente como que mobiliza esse impulso lúdico, um lugar em que, ao contrário de eu chegar a uma universalidade, a uma espontaneidade, a uma regra, pela supressão do sensível, eu chego, na verdade, através do enobrecimento do sensível, a gente vai falar, né? Apesar através da própria formação, então, da sensibilidade. Né? Essa ideia, então, que o estético ele não suprime a sensibilidade, ele forma, ele enobrece. Gente, disso, né, a gente pode ressaltar aí alguns pontos interessantes. Né? Em primeiro lugar, colocado assim, parece que então é só colocar a arte como uma panaceia para os problemas das dualidades. Mas, lógico que isso envolve, por si só, a consolidação de uma outra concepção de arte. Porque, vejam, eu não posso mais pensar aqui, né, como teria sido o caso em concepções, por exemplo, anteriores, normativas, retóricas de arte, né, pensar a arte como um conceito abstrato, né, quer dizer, uma ideia pronta a qual eu dou, então, uma mera roupagem sensível. Né? Ou, dito isso de outro modo, né, uma forma racional que eu vou lá meramente imprimir, né, na matéria sensível, né, a técnica de um certo fazer. Vejam, nesses casos, eu não deixo de operar com aquele mesmo paradigma unilateral, né, de uma certa concepção da razão, de subordinação do sensível ao racional, né, do material ao formal. Né. Eu só estou transpondo isso para uma concepção de obra de arte. Né, quer dizer, continuo a operar aqui naquela mesma rubrica, né, de dominação e hierarquia. Quando o que, na verdade, está se propondo é justamente reconhecer um espaço, né, de suspensão dessas hierarquias, de suspensão desses domínios. E a proposta, né, de uma atuação recíproca entre esses polos, né, que propõe uma nova possibilidade, então, de configuração, de acordo. Então, vejam, aqui, né, como eu já falei até lá no começo, o estético se liga, né, cada vez menos aos critérios, vamos dizer, às regras de uma certa maneira de fazer, né, que define, então, de antemão, regras, temas. Né, porque vocês têm que pensar aqui que eu tenho uma tradição antiga de arte que já me define o que cabe ou não na arte, o que deve ou não ser encenado, representado. Né? Isso vem de uma tradição antiga das poéticas. Não, agora se trata de reconhecer uma outra dimensão, né, do sensível, ou, se a gente quiser, uma nova maneira de ser do sensível, que é explorada pelo artista na criação. E, lógico, isso vai implicar uma abertura inédita da arte para temas e sujeitos, né, antes completamente excluídos do campo. Algo que a gente pode até entender, vocês sabem essa frase, que depois se torna um tormento, né, para a arte que começa a aparecer, que é essa ideia, bom, mas agora tudo pode ser arte? De alguma maneira, sim. O que não quer dizer que tudo seja arte. A própria autonomia do estético, vejam, já apontada pelo Kant, encontra aqui um desdobramento radical. Né? Ou seja, essa ideia de que o estético ele tem critérios próprios, né? Que eu não posso reduzir, né? Que eu não posso conduzir simplesmente aquelas regras de um certo fazer, né? Ou as normas de um certo fazer. Não, eu exploro um novo campo aqui, né? É quase uma certa racionalidade do próprio sensível. Mas, e aqui chega um segundo ponto, isso coloca o Schiller, né, na trilha, né, como eu falei, dessa consolidação da estética como disciplina, né, que já vinha acontecendo. Se a gente lembrar que desde o Baumgarten, né, afinal, Baumgarten, né, vocês sabem, é o autor que propõe esse nome, né, estética, ali no meio do século XVIII, o que dizia o Baumgarten? Né? Quer dizer que a estética seria justamente a ciência do conhecimento sensível, né? Procurando, então, afirmar, no âmbito da sensibilidade, não mais só o espaço do erro, da ilusão. Você sabe como isso é uma tradição longa, né? Quer dizer, a sensibilidade é o campo do erro, da ilusão, né? Do desvio. Não.
se eu digo que tem um conhecimento sensível, eu estava abrindo espaço para aquilo. Né? Não era só o conhecimento que não chegou à clareza e distinção do conhecimento racional. Não, é um campo dotado de características próprias. Né? Tem um conhecimento específico que são irredutíveis a esse modelo, né, vamos dizer, de logicidade, de abstração, né, do entendimento. Esse processo, gente, de autonomização do sensível, né, empreendido pela estética, né, e que eu não vou cansar de insistir, né, talvez mais agora que o Daniel apareceu, né, que isso se deve também ao Kant, né, isso tem a ver com Kant. Né. Vejam que agora ele aparece em toda a sua amplitude, porque o Schiller está querendo dizer de alguma maneira o seguinte: tem uma produtividade própria ao sensível. Né? Há, no limite, né, quer dizer, uma razão do sensível, que é independente de uma teoria ou de um princípio que são anteriores a esse próprio jogo estabelecido pelo artista. Eu preciso captar essa lógica, explorar essa lógica, ou essa razão, se a gente quiser, na própria criação, na própria apreciação estética. Eu não posso instrumentalizar isso e simplesmente reduzir isso a um conceito teórico, a um conceito moral. Não, eu preciso entrar nesse jogo estético para que essa racionalidade apareça. Gente, com isso, fica claro o movimento da estética não significava só, então, eu emancipar a sensibilidade em relação a um certo paradigma de racionalidade, mas emancipar também a sensibilidade em relação à própria compreensão da sensibilidade simplesmente como que a mera particularidade incomunicável, né? A multiplicidade que é muda. Não, né? Trata-se justamente de fundar um campo, né, autônomo, no sentido de que ele passa a ter também uma voz. Ele diz algo, ele, no fundo, tem uma razão. Né? É também de uma outra razão que se começa a falar aqui. Se a gente quiser, isso vou ter autores que vão falar, uma racionalidade estética, se a gente quiser, que não à toa vai ser fundamental na sequência do Schiller, em autores, por exemplo, como Hölderlin, né, os irmãos Schlegel no romantismo, o Schelling, né, mesmo o jovem Hegel. Aparece aqui um verdadeiro programa para a filosofia. Uma filosofia, ela mesma, que deveria reconhecer também a força desse ato estético. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez aqueles que têm um pouco mais de interesse pela filosofia alemã, mesmo pelo próprio Hegel, né? Há um famoso fragmento, né, conhecido pelo nome de o mais antigo programa de sistema do idealismo alemão. Né? Um fragmento escrito, sabe, pela pena do Hegel, né, quer dizer, a letra do Hegel, mas há muitas discussões se as ideias ali são do Schelling, do Hegel mesmo, ou do próprio Hölderlin, ou de um diálogo entre eles, mas enfim, né, quer dizer, ali aparece talvez as palavras mais entusiásticas dessa recepção do programa que está sendo lançado pelo Schiller. Né? Porque ele diz ali, né, deixa eu citar para vocês aqui, isso está, como eu disse, no fragmento de sistema. Estou convicto de que o ato supremo da razão, aquele em que ele engloba todas as ideias, é um ato estético. O filósofo tem de possuir tanta força estética quanto o poeta. Fim de citação. Ou seja, para além, né, vejam, o primeiro ponto eu falei para uma reforma de uma certa concepção de arte, né, a partir da compreensão da sensibilidade. Né. Para além desse ponto, ou correspondente a ele, trata-se também de propor uma reforma da própria concepção de razão, né, na qual, gente, aparece fundamental esse diálogo intenso entre filosofia e arte. Né. Uma movimentação, inclusive, de uma fronteira tênue, que foi, inclusive, percorrida por esses autores. Né? Eu falei o próprio Schiller, né, que era alguém que se via essencialmente, antes de tudo, como poeta. Né? Falei do Hölderlin, né? Mas a gente pode pensar aqui o Goethe. Né? Mas, sem dúvida, isso a gente pode pensar aí isso em outros, né, com outras ressonâncias ao longo da modernidade, contemporaneidade. Né? Quer dizer, para lembrar um livrinho que ficou muito famoso uma época, né? Pensar que poetas que pensaram o mundo também, né? Uma coletânea do Adalto Novaes, né? Que
de alguma maneira, desdobra também isso que eu poderia pensar como uma dessas direções que estão aparecendo aqui também da pesquisa em estética. Quer dizer, esse é um livro que vale a pena para pensar também um pouco nesse desdobramento que eu posso pensar na pesquisa estética, já que a gente também está falando aqui de pesquisa. Mas há ainda, gente, uma terceira direção que eu queria chamar a atenção para vocês, que talvez permita concluir um pouco essa amplitude, né, que o estético está assumindo a partir do Schiller. Né? Porque a gente nota que Schiller está localizando nesse espaço, nessa experiência do estético, né, implicada nesse impulso lúdico, a promessa também de uma realização mais plena da humanidade. Né? Ou, se a gente quiser levar no limite, de até uma nova humanidade, vamos dizer assim. Né? Vocês devem conhecer, talvez essa seja uma das frases que ficaram famosas, né, das cartas sobre educação estética, é quando o Schiller fala lá na frente, né, que o homem joga somente quando é homem, no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga. Quer dizer, essa ideia de que é só na plena humanidade que se joga e é só jogando que se chega na plena humanidade. Uma frase muito bonita e que teve tem uma longa história. Porque há justamente essa ideia de que suspendendo, né, e libertando essas hierarquias, né, domínios usuais, né, entre razão e sensibilidade, né, que de alguma maneira estruturaram muito de um certo paradigma, o estético, vejam, aqui que está uma ideia legal, né, e tem a ver com aquilo que não se trata só de apontar um terceiro termo. Né, não é um terceiro termo de uma síntese fixa, né, e definitiva dessas forças opostas. Né, mas é quase um espaço, né, que, mesmo que fechado em si mesmo, né, quer dizer, aqui, lembre-se dessa ideia da autonomia, é um espaço que tem sua regra própria, né, sua autorreferencialidade. Ele permanece, ao mesmo tempo, um espaço aberto, né, indeterminado, que vislumbra outros acordos possíveis, né, a partir, né, dessa reconfiguração das potências humanas. Né. Como vai afirmar o próprio Schiller, né, numa das cartas finais, né, um pouco colocando em jogo esses dois sentidos que eu estou falando, né, ele vai dizer assim: assim, se por um lado a disposição estética da mente tem de ser considerada como um zero, isto é, à medida que se tem em vista efeitos isolados e determinados, por outro, ela tem de ser apreciada como um estado da máxima realidade, se atenta na ausência de toda determinação e na soma das forças que nelas são conjuntamente ativas. Né? Quer dizer, há essa ideia aqui de que, por um lado, eu estou quase dando um passo atrás das determinações usuais, da teoria, da moral, né, que já me dão um sentido definido, né, para as minhas, né, faculdades, mas, por outro, esse passo atrás é um zero, mas é também um máximo, no sentido de que ele está colocando em atividade, né, toda a minha potencialidade aqui humana. E lógico que isso é importante para a gente pensar, tá, gente? Que essa suspensão, vamos dizer assim, própria da autonomia, né, no sentido disso que nos tira, né, e de repente nos suspende das relações normais, né, quer dizer, usuais, práticas, teóricas, ela não significa uma queda numa arte que simplesmente deixou de falar com o mundo, né, como foi por vezes lida essa ideia de autonomia. Né? Vocês já devem ter ouvido essa ideia da arte pela arte, como se a autonomia fosse simplesmente sinônimo de uma arte, então, que não responde a nada a si mesma. Pelo contrário, é quase como se, colocada nessa suspensão, ela praticamente recoloca também o que significa, né, as pretensões e as configurações, né, da relação da própria, né, humanidade em todas as suas esferas. Né? Então, uma outra relação com o conhecimento, uma outra relação com a moral. Essa ideia justamente desse espaço entre o zero, né, quer dizer, que suspende toda a determinação, né, um passo aquém, e, por outro, ao mesmo tempo que está mobilizando, né, reinstituindo, reconfigurando as próprias possibilidades, né, dos meus impulsos, segundo as leituras do Schiller. Né, e que, portanto, estabelece aqui uma relação. Tá certo, João? Já estou encaminhando para a conclusão. Estabelece uma abertura do discurso estético, né, para uma relação mais profunda com o quê? Com o político. Né?
que, sem dúvida, se algum dia um de vocês forem ler o Schiller, vocês vão ver que é óbvio que isso dá uma certa tonalidade, né, um pouco utópica às páginas finais, né, mas que, na verdade, está dizendo também de uma nova matriz, inclusive, desses discursos utópicos, né, na própria relação com a estética. Lógico que não se trata aqui de transformar o estético em mera roupagem, né, artística, instrumental de doutrinas políticas instituídas, porque isso claramente atentaria contra essa ideia de autonomia da arte, né? Antes, trata-se né, quase de devolver, de restituir ao ser humano, né, aquilo mesmo que as coerções unilaterais, né, seja da sensibilidade, seja do entendimento, tinham-lhe roubado, né? E restituir um outro vislumbre, né, das possibilidades dessa realização, né? Outras, né, que não, talvez, aquelas que já tinham sido colocadas, né? Ou seja, gente, lógico, tentando colocar isso em outros termos, o Schiller está também dizendo assim que o estético se torna um lugar de reconfigurar, de imaginar outras formas humanas, né, de habitar o mundo, né, de estar no mundo, de se colocar no mundo. Nesse sentido, é como se cada aproximação a uma experiência estética verdadeiramente inovadora, né, ela está conclamando a realização de uma certa humanidade, de uma certa coletividade também, de uma certa universalidade. Vejam que aqui aparece até um sentido que a gente poderia dizer até democrático, evolucionário, né, na compreensão moderna da estética, né, e que vai ser, sem dúvida, reforçada em várias leituras contemporâneas, né. Eu destacaria só, aqui como uma conclusão para a gente, aquela que faz o Jacques Rancière, né, que é talvez esse filósofo francês contemporâneo, que faz talvez uma das mais interessantes reatualizações do Schiller, né? Não à toa, vendo nele um dos gestos fundadores, né, desses novos sentidos, né, da estética, que tem muito a ver do que só uma mera teoria da arte, uma teoria do gosto, né? Porque a ideia, né, que vai defender o Rancière, né, eu tinha até uma citação aqui, mas acho que eu vou passar ela, né, quer dizer, é de que o estético ele suspenderia, então, né, essa tradicional hierarquia entre uma racionalidade ativa e uma sensibilidade passiva. Mas qual que é a ideia do Rancière? Por trás, né, desse modelo também se desenvolveu uma certa concepção de classes, né, entre aqueles que mandam e aqueles que obedecem, né, os que dirigem e os que trabalham. De tal modo que a experiência que está sendo proposta aqui nesse novo regime, né, e que a gente chama então aqui de estético, vai chamar o Rancière, traz latente, né, a promessa de uma nova, né, partilha, ele vai chamar do sensível, né, oposta a esse consenso de ordem tradicional. Né. Não tanto só querendo mover o centro do poder, mas quase neutralizando ele como forma unilateral. Né? Quer dizer, há aqui uma certa cena de igualdade, né, a ser desdobrada também, né, pela estética. Como vai dizer o Rancière, né, quanto a esse aspecto, né, pode-se dizer que a revolução estética produziu uma nova ideia da revolução política, como realização sensível de uma humanidade comum existindo ainda somente enquanto ideia. Né? Gente, aqui há um ponto que permite compreender, né, como foi possível, inclusive, inusitadas alianças, por exemplo, no começo do século XX, entre vanguardas políticas e vanguardas artísticas. Né? Quer dizer, pense em um construtivismo russo, né? Essa ideia de que o artista seria também, né, estaria pensando também novas formas de vida. Né? Veja, aqui há esse jogo interessante, né? A arte como uma vida das formas, mas ao tempo, né, a vida como uma forma de arte. Né? Quer dizer, há aqui essa exploração. Então, vejam, né, a amplitude, né, a pertinência que se esconde atrás dessa marginalidade, dessa excentricidade, ou dessa extemporaneidade, né, das
preocupações estéticas, né? Se a gente entender aqui nesse sentido como uma reconfiguração, ou mesmo reimaginação, né, dos modos possíveis de vida, de humanidade, de coletividade, de partilha, né, ou até de reativação dessas promessas, né, ou possibilidades, eu acho que assim, né, a reflexão estética mostra-se até um tanto quanto urgente, né, num tempo, a gente discutia isso esses dias mesmo, né, um tempo em que se imagina, né, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né, quer dizer, essa atrofia da imaginação, né, ou que o Mark Fisher, né, esse crítico, pensador da cultura, chamou, né, de realismo capitalista, né, quer dizer, eu não consigo nem imaginar outro modo, né, de estar, eu imagino até o fim do mundo, mas não mudar o modo como a gente está, né? Então, quer dizer, nessa época onde se atrofiou a tal modo a imaginação, né, acho que a pertinência do estético também se coloca, né, nessa insistência de outros futuros possíveis, né? E, lógico, para que vocês não pensem que essas são só velharias aí, né, eurocêntricas do século XVIII, isso a gente pode ver isso se desdobrando num Caetano Veloso, num afrofuturismo, num Jair Deleuze, né? Quer dizer, essa ideia mesma de pensar, né, outras possibilidades a partir justamente do estético, né? Eu acho que isso não está longe, né? Quer dizer, acho que ouvir, né, para concluir mesmo, né? Quer dizer, já que se fala aqui de educação estética, né? Essa ideia do Schiller, né, como isso seria uma formação da sensibilidade, né? No último disco mesmo do Tom Zé, há uma música, né, Os Clarins de Coragem, que ele justamente canta, né, que uma geração com tenura seduque em firmeza e doçura, né? É de educação estética também que está se falando aqui. Então, concluo por aqui, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, professor. Ótima palestra, adorei. Vamos passar a lista de presença no chat. Tínhamos mais 10 minutos, mas tudo bem, a gente começar as apresentações agora? Tem 30 minutos para perguntas para a palestra. Ah, tá. Alguém tem perguntas? Eu queria me desculpar por ter chegado atrasado, estava trancado fora de meu escritório, que eu estou gripado, e aí estava em casa de manhã, Rosa saiu para dar aula, levou a chave de meu escritório, que fica num outro lugar, no mesmo prédio, enfim, então não pude, só agora que eu consegui entrar. Mas dizer que, Pedro, eu gostei muito da tua fala, assim, eu acho que ela é muito feliz em articular, né, história da filosofia e filosofia, né, mostrar como os problemas filosóficos, mesmo você apresentando eles a partir de um autor clássico, são absolutamente pertinentes às nossas preocupações, as mais atuais, diga-se, de passagem. Em alguma medida, o que a gente tem vivido é um certo embate quanto a sensibilidades, né? Quer dizer, muito difícil a gente não ficar absolutamente impactado por todo o horror a que o país tem sido submetido. Por outro lado, a gente também não pode deixar de reconhecer que boa parte desse horror já estava aí e nós convivíamos com ele, né, sem grandes náuseas, né? Então a gente, ou seja, em grande medida é isso, é a afirmação de uma sensibilidade que está aí se impondo, de uma configuração nova dessas experiências, nas mais diversas, não só da arte, diga-se de passagem. Eu acho que isso, né, você precisa deixar claro, né? A injustiça também é uma experiência que a gente sente a injustiça.
próprio Kant dizia isso, né, que vivemos numa época tal, né, em que uma injustiça praticada em um determinado lugar do planeta se faz sentir em todos os outros. Né? Então, isso dava a ideia de um mundo cosmopolita, né, de que todos nós compartilhamos essa dor. Né? Enfim, um pouco isso. Acho que eu gostei realmente muito, mas deixa a molecada perguntar aí, eu ficar por aqui quietinho. Só queria lhe dar um abraço e dizer que eu fiquei muito feliz em te escutar. Agora, se todo mundo ficar tímido, aí eu vou ficar falando também a tarde toda. Obrigado, professor. O senhor quer responder, professor Pedro? Não sei que tem muito o que responder, né? Mas só falando sobre... eu só queria reforçar, né, aqui a parte mais metodológica, né, já que afinal a gente está abrindo uma semana de seminários, né, de graduação sobre pesquisa, em alguma maneira, né? Que a ideia era reforçar isso, né? Que eu acho que a gente não pode, né, desvencilhar. É interessante fazer história, filosofia e filosofia com as questões do nosso tempo, né? Quer dizer, às vezes há essa ideia de que a gente está ali só tratando de um assunto um pouco, né, uma pesquisa muito específica, mas não, né? Isso também se abre. Então, a minha tentativa foi realmente, fico feliz aí de mostrar algumas aberturas, né? Vejam, olha, não se trata só disso, né? Tem várias questões aí que tem a ver com, né, outras possibilidades até de pesquisa em estética, que eu acho que ainda também é no nosso departamento algo mais que está aparecendo mais, né? De fato, a linha de estética não é onde se tem tanta pesquisa, né? E, então, a ideia era mostrar um pouco isso. E só para completar a observação do Daniel, né? Quer dizer, de fato, a gente vive uma ideia curiosa, né? Que, por um lado, a gente tem uma hiperestetização, né? Quer dizer, então, de fato, a sensibilidade é o domínio que foi colonizado ao extremo, né? Quer dizer, só que é o que você falou, mas aquela ideia de que uma injustiça ia ser universalmente sentida, parece que foi regredida, né? Então você também tem uma certa anestesia geral, né? Uma insensibilização. Né? Então, quer dizer, é de fato aí um dos campos onde se trava essa disputa, né? Sem dúvida. Eu acho até que depois de um certo momento de muita baixa, né? Eu acho que, inclusive, eu vejo até alguns artistas, eu terminei com o Tom Zé, mas porque eu acho que o Caetano Veloso, o Chico Buarque, todas as últimas músicas dele, na verdade, estão falando sobre isso, mas nós precisamos recuperar a sensibilidade também. Eu acho que isso está em voga mesmo, até aqui na nossa música. Mas estou aqui, gente, para se tiverem perguntas, questões. E aí, alguém com mais algum comentário, galera? Parece que tem um menino digitando no chat. Vamos aguardar, então. É o Natan? Mas sabe, Pedro, né, continuando então um pouquinho, né, assim, enquanto o Natan digita, né, porque, na verdade, né, a gente para pensar, a gente acaba dando um peso super grande, né, à razão, né, e ao conceito, né, como as ferramentas que tornam possível, em última instância, a comunicação, mas, no fundo, né, o que se comunica mesmo, né, em grande parte, são sentimentos, é essa experiência aí, que é difícil de ser comunicada. Né? Então, se a gente parar para pensar, o que é que define uma comunidade de cidadãos? É uma certa sensibilidade. Não pode ser o simples formalismo de você estar sob uma constituição. Percebe? Quer dizer, essa comunidade tem que ser sentida e compartilhada por cada um de nós. Né? A forma com que isso é compartilhado é através da cultura. Né? E o veículo por excelência que amplia a cultura
é a arte. Ampliar no sentido de que, né, coloca em questão as fronteiras, né, e que inclui mais pessoas, inclui sensibilidades diversas, né, mas uma diversidade que não é disruptiva, né? Ela só é disruptiva se você toma uma unidade qualquer como aquela unidade definitiva. Você não percebe que as unidades, os conceitos são sempre precários e que, portanto, tem um quê de indeterminação no seu interior. Tá? Então, se você vir, olha, é isto, é aquilo, e está dado, o Brasil é isto, bom, aí realmente complica a vida. Né? Mas se você tem uma certa plasticidade, né? E aí você tem, portanto, uma abertura, né? Eu acho que essa ideia da indeterminação é fundamental, né? É? Porque, inclusive, ela vai completamente contra essa ideia, e aí aqui até o que a gente pensa por cultura também entre jogo, né? Que isso nunca pode ser já uma afirmação de uma identidade já pré-determinada, porque isso seria justamente recair naquela concepção que eu falei anterior, né? Que é subordinar o sensível ao conceito, porque seja um conceito, já tem um conceito de identidade, já está pronto, você não colocou no jogo para a coisa produzir de fato, né? Então, e isso vale, veja, eu acho que isso é uma crítica que vale para o nosso tempo, né? Seja para os que querem fazer a cultura, né? Uma mera estetização da política lá, fascismo, né? Como temia o Benjamin, mas também um certo setor de que já quer afirmar uma identidade sem também, né, entrar no jogo, né? A cultura tornada o simples meio de uma afirmação de uma identidade fixa, né, ela acaba sendo também um risco aqui, né? Aliás, essa ideia da indeterminação que o Schiller desenvolve, esses outros autores vão desenvolver, eu acho muito interessante. Né? Você precisa estar aberto para essa indeterminação. Sim. E você está no Kant, na verdade. Não, pensar, totalmente. Né, que o juízo, né, tem um conceito, chega a um juízo indeterminado. Né? O belo é isso, né? Então, virou determinação, já não é estético mais. Aí já virou. Aí, exatamente. Tem um cara super legal que eu tenho, na verdade, mais tentado do que trabalhado, exatamente, que é o Blumenberg, né? Que é um outro cara que pensou a modernidade, e ele coloca, né, a questão da metáfora, né, e da linguagem metafórica como central para você compreender o esforço da razão. Né? Na verdade, a razão é esse esforço metafórico de você traduzir, né, para esferas distintas, né, para a ciência, aquilo que é da arte, para aquilo que é para a ciência, enfim. Né? E ele tem uma teoria da não conceitualidade, que é justamente esse elogio da indeterminação, como algo próprio da racionalidade, da racionalidade de uma figura, porque também tem isso. Há várias modernidades, né? A gente fala assim, né? Vocês não vão perguntar nada? Bom, tem um comentário. Então, vá lá, João. Me encanta muito essa coisa, né, da estética. Às vezes eu fico me perguntando por que é tão importante assim, sabe? Pra gente, essa coisa da estética, essa coisa do que aparece. E como a gente se encanta, né? Também pela arte, não somente pela arte, mas pelas coisas quando elas aparecem, elas causam algo na gente. E o artista, quando ele consegue expressar o que ele quer expressar na arte dele, sou um pouco suspeito para falar que eu gosto muito de me expressar esculpindo coisas. E às vezes eu só tô lá trabalhando e quando eu vou ver, saiu uma coisa, sabe, que tem ali uma marca, sabe, do que eu tava sentindo. Uma vez eu fui fazer uma escultura e eu tava com raiva no dia. E quando eu fui ver, saiu uma expressão muito raivosa e eu fiquei, não, mas não era isso que eu queria.
E é surpreendente porque eu já não consigo fazer isso com palavras, né? Muitas vezes eu não consigo me expressar meus sentimentos, e aí eu consigo fazer isso com minhas mãos. E eu não tinha percebido isso. Eu percebi depois que eu fui analisar todas essas coisas. E a gente pensa que a estética está presente só na arte, né? Mas como a gente cuida do nosso corpo, como a gente cuida da nossa aparência, é estética também, né? A gente está querendo passar algo para as pessoas e as pessoas vão interpretar isso de uma maneira subjetiva, né? Cada um interpreta do mesmo modo. Acho que hoje em dia a coisa da estética está um pouco difundida, né? Por causa das redes sociais, essas coisas todas. Acho que a gente acaba distorcendo um pouco o que é bonito. Às vezes a gente quer até mesmo discutir se algo é ou não. E a gente está muito preocupado com nossa estética, mas todo mundo de fato está preocupado com a estética, senão não compraria uma roupa, não cortaria o cabelo de uma determinada forma, né? E a estética não é só aquela pessoa que é muito vaidosa, mas ela reflete também um pouco de como nos sentimos, como a gente quer expressar quem nós somos, né? Essa coisa de se expressar, acho que está muito presente no ser humano, né, professor? Bom, tem várias coisas aí que você falou, né? Vou comentar só brevemente, né? Tem essa ideia do expressar, né? Quer dizer, isso é uma ideia, né? Também de estética, né? Estética como expressão, né? Isso tem. Acho interessante essa ideia que você falou, que é importante para pensar essa nova concepção estética de arte também, né? Que de alguma maneira não é que o pensamento já está pronto e você só passa ele. O passar é a única maneira de formular também esse pensamento, né? Essa ideia de que não existe o conceito antes, né, já pré-determinado. Você precisa do meio de expressão até para aparecer. E até, era isso que, né, até você falou, nossa, não queria isso, mas é isso que saiu, né? Quer dizer, acho importante essa ideia o Hegel tinha essa frase, né? O poeta que já sabe o que ele quer falar antes de botar no verso não faz má poesia. Agora, aquele que, na verdade, descobre o que ele está pensando só depois que ele pôs em verso é o que fez uma obra de arte mesmo, né? Quer dizer, essa ideia de que isso retorna àquela ideia que eu falei, né? Quer dizer, você precisa do sensível para falar uma certa razão, né? Não é uma razão que vem e recebe uma roupagem do sensível. Mas aí, por outro lado, você coloca essa questão que até acabou tornando, como eu falei, o estético hoje é um termo, às vezes, um pouco ambivalente, né? Como você mesmo usou o estético aí. Até eu sempre acho engraçado quando, às vezes, você procura... Eu faço parte da Associação Brasileira de Estética, né? O congresso... Uma primeira vez eu coloquei no Google o Congresso de Estética, a primeira coisa que vem, na verdade, é um Congresso de Estética e Cosmética, que aparece, na verdade, quando você vai... Então, também isso é uma certa deturpação, né? Lógico que tem a ver também, né? Como você falou, esse instinto do adornar-se, né? Quer dizer, isso o próprio Schiller fala, onde se expressa pela primeira vez o impulso lúdico, né? É naquele sujeito que resolve se enfeitar, porque ele já está praticamente fazendo uma coisa que não é, que é inútil, no sentido do que a razão prática pede ali, né? Mas, por outro lado, acho que a gente também tem que tomar cuidado com essa hiperestetização, né? Quer dizer, isso também foi uma coisa que, de certo modo, caracterizou o nosso período aí contemporâneo, né? Alguns vão definir a própria pós-modernidade por essa hiperestetização, né? Tem autores aí, acho que aquele Lipovetsky que fala disso, e que eu acho também que aí a própria estética acaba quase começa a perder também a sua operacionalidade, se a gente também... Mas não deixa de ser signo, né? Como você falou, de alguma coisa está acontecendo, né? Eu acho que mas isso não deixa de ser também um pouco preocupante, né? Quando isso se torna, né, até tão superficial dessa maneira, né? Tem uma série de problemas aí que acho que estão envolvidos. Mas, bom, acho que o Natan, no fim, só fez um comentário, que a gente esperou ele escrever. É verdade. Então, mais alguém? Algum comentário? Bom,
Eu acho que não. E aí, Amy? Como a primeira mesa vai ser, a primeira comunicação vai ser 13h45, acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, comentário, a gente pode dar um intervalo e aí depois a gente volta no horário. Tá certo, então, galera. Voltamos aí daqui a 22 minutos, né? Pedro, vou te dar uma ligadinha agora, viu? Tá bom. Falou. Obrigado, professor. Valeu. Eu que agradeço aí, pessoal. Um abraço aí a todos e a todas.